vitaminados! Está no ar o Vitamina C, o podcast do Alive Studios, o centro de treinamento físico funcional que faz você se sentir vivo. Aqui nós vamos conversar sobre os nossos 3 Cs fundamentais: a consciência, a competência e a consistência de hábitos saudáveis que vai nos ajudar a ter uma vida cheia de qualidade e muito movimento. Sempre com muita energia e vibração positiva, eu sou Cecília Carvalho. Eu sou Carol Cavalcante. Eu sou Cláudio Costa. E nós somos o time do Alive Studios. Então já pratica com a gente o primeiro exercício, que é clicar aqui no joinha e se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e essa mensagem chega a muito mais pessoas. Hoje aqui nós temos uma convidada especialíssima. Quem é que está com a gente, Cláudio? Quem está aqui com a gente é a Renata Parente, nutricionista, uma apaixonada pela vida saudável, pela nutrição, especialista em nutrição física, clínica funcional e saúde da mulher. Bem-vinda, Renata. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente bater um papo bem legal sobre alimentação. Vamos falar desse assunto, né? E espero ajudar vocês. Obrigada a você por estar aqui. A gente Eu não está muito falei feliz. o tema, né? Mas o tema é como fazer uma dieta de emagrecimento. Como é que a gente começa, não é isso, Cecília? É isso mesmo, até porque, né, Carolzinha, depois que a gente chegar na vida adulta, a gente tem 2 missões praticamente. Uma é pagar boleto, a gente trabalha para pagar boleto, e a outra é emagrecer. Exatamente. Mas na hora da gente pensar no emagrecimento, a gente fica bem perdido. A gente já começou várias vezes dieta e faz dieta e termina dieta e desiste. Verdade. E sempre tem um jeitinho que a gente tá pensando no que eu começo, por onde eu começo. Você pensa nisso também? Eu penso toda segunda-feira, né? Todo dia. De lei, dia mundial. Segunda-feira de oficial de começar. começar a dieta e o treino. Toda Então, segunda-feira. Renatinha, você ajuda a gente a imaginar, a saber quais são os primeiros passos a serem tomados para quem quer fazer uma dieta para emagrecer? Pronto, como você falou, né? Sempre fica esse ciclo, a gente chama muitas vezes de efeito sanfona, de seguir uma dieta, Verdade. volta, e também chegar na segunda-feira, ou de um feriado, enfim, de uma viagem, já voltar para essa rotina de atividade física, de alimentação. E, assim, o primeiro passo, claro, que seria procurar um profissional, um nutricionista, né? Para conseguir ajustar a alimentação com base na rotina e tudo mais. Mas nem sempre todo mundo consegue, ou enfim, às vezes deixa para depois. Mas eu sempre falo pra gente tentar melhorar de início essa qualidade alimentar, né? E reduzindo mais os industrializados, os processados, né? Abrir menos e descascar mais, né? Que seria mais frutas. A gente sabe que é realmente o básico, que muitas vezes a gente não quer fazer e busca mais, assim, por opções mais rápidas, como medicamentos, enfim. Mas, de início, o primeiro passo, tentar introduzir uma alimentação mais saudável, menos industrializada, com menos processados, né? Açúcares, gorduras, e tentar ter uma base mais natural, com fibras, né? Proteínas, verduras, saladas, frutas, que muitas vezes é o básico, que às vezes quando a gente para pensar, a gente às vezes não come nem umas 2 porções de fruta no dia, né? Não bebe a quantidade ideal de água. É que a gente faz o cálculo de forma individual, mas pequenos detalhes que a gente tem que começar a se atentar, né? E tentar incluir na nossa rotina. E é impressionante, quando você fala desses detalhes que a gente pouco se atenta, eu acho magnífica essa frase, né? Já anota aí, gente, abrir menos e descascar mais. É maravilhoso, porque a gente é algo simples. Se a gente parar para pensar, é algo simples. Toma isso como regra na sua vida e você já consegue grandes resultados, grandes transformações. Mas realmente no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo um pouco. E um desses motivos pelo qual a gente acaba esquecendo um pouco, pelo menos os relatos que a gente tem dos alunos, é porque às vezes a pessoa pensa, mas eu tenho que parar de comer, eu tenho que fechar a boca para emagrecer e acaba que eu fico com fome. E acaba esquecendo que de repente existem trocas que podem ser inteligentes. A gente pensa logo, eu vou começar uma dieta, só tem que comer folha, né? A gente pensa logo, só tem que comer folha. E já dá um desespero nos nossos alunos, né? Então, o que você daria assim de dica, né? Que, já partindo aí também dessa frase, você acabou de dizer pra gente que é muito boa, que tipo de trocas, por exemplo, seriam inteligentes fazer? Porque, às vezes, toda vez que a gente conversa com um aluno que tá acima do peso, ele fala assim, mas eu não sei como é que eu engordo, afinal de contas eu como pouco.
O que é que você pode dizer pra gente? Engraçado que essa semana, inclusive, semana passada, eu gravei um vídeo sobre isso. Realmente, no processo de emagrecimento, as pessoas associam muito fazer dieta e comer muito pouco. Mas existem alimentos que, em pouca quantidade, sendo saudável ou não, em pouca quantidade tem uma caloria muito alta, e alimentos que tem uma caloria baixa você consegue consumir no volume maior. Então, vou dar um exemplo. A tapioca é um alimento saudável, só que é bem calórico. Perfeito. Então, se a gente come uma porção grande, 70 gramas, por exemplo, dá em média 4 fatias de pão. Então, assim, são escolhas que a gente pode fazer, né? Aprender a fazer, trocar, pra comer menos calorias e, consequentemente, ficar mais saciado. Porque com a tapioca, muitas vezes, a gente não coloca nenhuma fonte de proteína. A tapioca é só carboidrato, você não fica tão saciado. E já o pão, além de ser menos calórico, né? Você ainda tem, se for integral, por exemplo, tem as fibras. Então, você já se sente mais saciado. E colocando uma fonte de proteína ali, que seria o ideal, né? Pra ficar uma refeição mais completa, aí que você fica mais saciado ainda. Então, são pequenas trocas, escolhas que você vai aprendendo, né? E vai fazendo essas trocas, e no final das contas, você consegue ficar bem saciado e consumir um volume bom. E aí que entra também colocar bastante salada, que tem a caloria baixíssima. Então, já também fica mais saciado, né? Todas as refeições, tentar, né? Eu sei que é difícil adicionar proteína, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo um ovo, um frango, uma carne, ou até mesmo whey, por praticidade. E isso tudo já ajuda a dar mais saciedade. E outra coisa, ela falou sobre a quantidade, né, da tapioca, é impressionante. Por exemplo, às vezes a gente vai ajustar a nossa dieta e tá lá uma tapioca, né? Aí às vezes a tapioca, ela tá... são poucas as pessoas que têm, por exemplo, o hábito de pesar a comida, né? Isso. Acaba fazendo uma tapioca pequena. Aí você vai lá na padoca, naquela padaria pertinho de casa, né? Na época que eu morava na Messi Jane, por exemplo, né? Na Messejana. Você pega ali uma tapioca e ela é generosa, entende? Então, quando a pessoa prepara, acaba vindo aquela grossura assim, né? Que é ótimo, a gente fica, né, feliz por estar comendo aquela quantidade, mas se você for pesar, acaba assando ali do limite que seria entre 30, né, mais ou menos, a gramas, e acaba, como a Renatinha falando, extrapolando para 70 e tal. Isso tudo eu quero dizer o seguinte, que às vezes não basta somente ser a qualidade, o tipo, mas também o modo de preparo, né? Isso, e o modo de preparo influencia bastante. Por exemplo, se você for fazer na air fry, um frango já seria totalmente diferente se você fosse fritar, né? O ideal, claro, que não seja frito, mas se a gente for comparar a caloria, né, seria bem maior. Então, o ideal mesmo para as preparações é que seja mais untado mesmo naquela frigideira antiaderente, que não gruda. Sim. Então, botar um pouquinho de azeite, tirar o excesso e aí fazer a preparação. Verdade. Pegando aí esse gancho da air fry, não da air fry em si, eu tô tentando convencer alguém a comprar até uma. Que a gente fica assim nas dietas porque o pessoal diz, dá muito trabalho fazer dieta, você tem que se preparar, tem que preparar uma nova rotina, tem que se programar para fazer dieta. E dá aquela preguicinha às vezes, Isso. né? Tem que ter organização, né? Assim, quando a base do plano alimentar que eu gosto de fazer é bem dentro da realidade de cada paciente. Então, é o que ele já faz, o que ele já costuma comer, mudando as quantidades e melhorando a qualidade. É claro que é importante ter aquela organização de já tentar deixar a proteína, por exemplo, para a semana, um frango, né, uma carne, já deixar pelo menos pré-pronta. Sempre dou a dica de deixar um dia antes, por exemplo, no domingo, já deixar organizado para na semana, dependendo de como for a sua rotina, você ir montando a marmita, né? Enfim, porque realmente se não tiver organização, fica difícil seguir o planejado. Porque às vezes acaba de não ter a refeição pronta, aí você vai o quê? Pro iFood. No iFood geralmente é alguma coisa mais, né, palatável, um sanduíche, enfim. Mas realmente, às vezes dá essa preguiça. Por isso é interessante também colocar, eu até citei o whey como uma opção prática. Ter essas opções mais práticas de suplemento, né, que acaba ajudando para conseguir ficar dentro da dieta, só que de uma opção mais fácil, né? Muito interessante. E assim, é verdade, como é que muita gente, né, às vezes para e pensa assim, poxa, mas eu consigo me organizar, mas chega um momento em que acaba ficando um pouco além dos recursos. Por exemplo, se você vai a um restaurante, às vezes as pessoas pedem por uma questão mais financeira, tipo, o suco acaba sendo um pouco mais caro o valor do que o refrigerante, por exemplo, né?
Então, assim, como é que a gente pode dar uma dica para quem está ouvindo a gente para tentar deixar um pouco mais acessível as dietas? É possível fazer isso? É possível. Porque, assim, como eu disse, eu sempre gosto de botar na base do que o paciente já gosta, já está incluso. Então, não vai ter aquelas frutas mais diferentes. Suplementação, sempre pergunto, você está disposto a investir em suplementação? Se realmente tiver necessidade, ver ali que precisa, por exemplo, de um whey, a gente coloca. Mas, assim, a base vai ser o pão, o ovo, o frango, arroz, macarrão. E é super possível fazer uma dieta de emagrecimento com pão, com arroz, com macarrão, com carboidrato, né? É só ajustar as quantidades, né? Melhorar essa qualidade, colocar também mais frutas, mais fibras, legumes, vegetais, né? E para conseguir dar mais nutriente e saciedade. Mas é super possível fazer uma dieta de acordo com o perfil financeiro, né, de cada paciente. Show de bola. O Cláudio talvez não, certeza não vai saber o que é isso, mas eu e a Carolzinha, a gente já sabe que todo período de mês, né, a gente fica meio louco com essa história do doce, né, verdade. de você ficar mais ansiosa. O emocional, até que ponto ele vai prejudicar a gente nesse processo? O emocional é bastante. A gente sabe que, assim, falando de nós mulheres, a gente tem as fases, né? E no período da TPM tem várias alterações hormonais que mexem com a gente com diversos sintomas, desde mais estresse... Chocolate. Isso. Mais estresse, mais ansiedade. Então, a gente tem a tendência a querer comer mais carboidrato, principalmente os mais doces, né? Porque nesse período a gente tem uma baixa da serotonina, que é o nosso bem-estar, né? Questão de felicidade, e o carboidrato faz justamente isso. Dá essa animaçãozinha a mais. E realmente nesse período pode atrapalhar. Tem muito paciente que acaba, né, saindo mais do planejado justamente por conta dessas alterações hormonais. Mas voltando ao assunto de questão de fibra, com a dieta ajustada em fibra e proteína, ficando mais saciada e comendo pequenas porções ao longo do dia de algum doce, né, de um chocolate, ajuda a manter esse equilíbrio na dieta. Porque às vezes restringir demais, né, tirando, você não pode comer um chocolate, um doce, acaba que você fica mais tentada a querer comer esse doce e não pode. A ansiedade aumenta, né? Isso, a ansiedade acaba aumentando. E falando em doce, Renata, o picolinato de cromo, ele realmente tira essa vontade de comer doce? Não tem estudo assim, científico mesmo que fale que ele vai ajudar nessa vontade de doce. Carolzinha estudou, rapaz. Fala pra gente e pra quem tá ouvindo a gente, o que é picolinato de quê? De cromo. E aí? Sim, pelo que eu vi, ele é um suplemento que tem a suplemento. promessa, ele é um pozinho que faz com que a pessoa diminua ou tire a vontade do doce. Não, na verdade ele ajuda mais na questão da insulina, no perfil da insulina, né? Questão de aumentar a glicemia, de dar uma controlada mais, mas questão de tirar a vontade do doce, não. Seria ótimo, Carolzinha, mas a gente já sabe que não é proibido, basta a gente controlar a E quantidade. tem muita busca por medicamentos milagrosos, assim, chega paciente muito pra ti, doutor, passa um remédio aí pra eu emagrecer de um... Quem é que tá na moda agora? Ozempic, né? Sempre tem. Mas, assim, questão de medicamento é com médico, né? Eu não posso prescrever nada de medicamento, só suplementação. E aí, mas muito paciente chega querendo algum suplemento que vai ajudar a fazer essa promessa, porque muita gente acaba aumentando de peso durante os anos, né? Por vários anos, e chega no consultório com um mês, já quer perder aquele peso perdido que foi durante anos, né? Que conquistou. Então, assim, é um processo, não é do dia pra noite. É realmente fazer a base bem feita e fazer constante, né? Mas eu vejo muita gente procurando mesmo medicamentos milagrosos, né? Pra fazer logo essa perda de peso. E assim, pode até emagrecer, né? Tem o medicamento sendo passado pelo médico, ok. Mas assim, se você não construir um hábito alimentar, né? Não aprender a se alimentar, você pode emagrecer, seja com medicamento de cirurgia, mas depois esse peso retorna. Se você continuar com os velhos hábitos, né? Por mais que tome medicamento ou faça cirurgia, o peso vai retornando. Então, assim, é aprender a se alimentar, porque nada é proibido. É tudo questão mesmo de quantidade, ajustar. Puxa, excelente. Eu gosto muito dessa premissa do aprendizado, né? De você colocar novos hábitos, porque isso vai dando uma certa paz pra gente. É como se a gente entendesse o seguinte, não é impossível.
Se a gente trabalhar, se a gente conseguir entender o processo e conseguir colocar essas pequenas mudanças, porque assim, a mudança ela pode ser... É muito mental, né? Exato, é um processo mental, então acho que dá essa paz. Então acho que a gente aprendeu bastante hoje aqui como iniciar uma dieta, né? Deu para aprender, já aprendemos mais um conceito, um que eu não sabia, o picolinato de cromo, que não tem comprovação científica, então nada de soluções milagrosas. Aprender a se alimentar é a chave de todo o processo para a gente iniciar aí o nosso processo de emagrecimento, a nossa dieta de emagrecimento. Exatamente. Já que nós aprendemos aí como que a gente faz, como que nós iniciamos, Renata, te perguntar. Depois disso, pronto, eu já sei que eu preciso fazer trocas inteligentes, eu já sei que preciso substituir alimentos. Então, a partir disso, depois que eu alcancei meu objetivo, fiz as trocas, consegui emagrecer. E agora? Qual é o próximo passo? Eu vou parar, eu vou voltar a comer o que eu comia antes, não vou? Como é que funciona depois que a gente já consegue chegar no objetivo de emagrecimento? Pronto. É porque, assim, as pessoas às vezes têm uma ideia de que, não, pronto, eu vou fazer um sacrifício, vou fazer esse sacrifício, alcancei meu objetivo. Pronto, alcancei meu objetivo, pronto, agora relaxa. Agora relaxa. Exatamente. E acaba voltando. E muitas vezes, quando acontece isso de relaxar, são pessoas que vêm fazendo dietas muito restritas, corta tudo, acaba emagrecendo ok, assim, durante um período mais curto, e quando chega no objetivo, para. Né? E não consegue dar continuidade justamente porque é muito restrita, né? Não tem assim uma flexibilidade. E aí, para realmente não voltar o peso perdido, é continuar com os mesmos hábitos saudáveis, dar continuidade em prática de atividade física, em uma alimentação equilibrada. Claro que dependendo do objetivo de emagrecimento, se for muito voltado para a estética, né? Esse objetivo de emagrecimento. Então, assim, claro que vai ter momentos, por exemplo, onde a gente chega, vou me casar, vou viajar. Então, a gente faz uma dieta mais justa, mais apertada. Então, tá num momento mais tranquilo, né? E aí vai ajustando essas dietas, mudando. É interessante que tenha essa mudança de dieta, né? Pra gente ir moldando esse metabolismo e continuar o processo na constância, porque assim, apesar do emagrecimento, a gente também quer saúde. Então, pra gente conseguir ter essa saúde, né? Manter e continuar emagrecendo, dar continuidade na dieta e não ficar justamente nesse efeito sanfona, né? Que muitas vezes a gente faz a dieta muito restrita, emagrece e volta aos velhos hábitos e acaba recuperando peso de novo. É um aprendizado, né? Um aprendizado alimentar. Não tem uma data de validade a dieta. Isso, né? Não, agora, a partir de agora, acabou, tipo assim, acabou a dieta, emagreci aqui, agora. Acabou no retorno da Nutri. Eu fui no retorno, atingi o objetivo, acabou no retorno da Nutri. Pois ó, essa ideia de vencer a dieta, né? Tipo assim, é uma ideia, por exemplo, que pra mim sempre foi uma curiosidade. Depois de um tempo, aquela dieta que a gente está fazendo, ela deixa de fazer efeito. É necessário que a gente tenha constantes ajustes, é isso? Isso, assim, também depende muito do objetivo de cada um, mas é importante ter esses ajustes. Porque, por exemplo, nosso metabolismo vai mudando, nossa rotina vai mudando, às vezes a intensidade do treino é outra, aumentou, diminuiu, então é importante ter esses ajustes na dieta também. Perfeito. Sabe por quê? Assim, o que eu noto muito? Toda vez que a gente renova a dieta, né, a gente se sente saciado, não, tá top aqui, ó, tá tudo ajustadinho, tá bem de acordo com o que eu treino. Para de sentir fome durante um período. Pois é. Depois de um tempo acontece que a gente começa, o metabolismo ele vai aumentando, a gente vai ganhando massa muscular, a intensidade do treino aumenta porque a gente está mais condicionado e aumenta a fome também. Isso. Esse sinal de estar aumentando a fome é sinal que você está conseguindo acelerar mais seu metabolismo, ganhando mais massa magra, porque quanto mais massa magra você ganha, mais seu metabolismo fica acelerado. Então, esse sinal de que você está aumentando é uma margem já para aumentar mais um pouquinho as calorias, aumentar carboidratos, treinar melhor, comer mais, isso me interessa. Notícia maravilhosa isso aí, olha aí. Então, você quer ter o privilégio de comer um pouquinho mais, não é muito mais, tá? É um pouco mais, faça com que o seu metabolismo acelere. E até uma dica, assim, em relação a gente que é da área do exercício, a gente sempre orienta o seguinte: existe uma ideia errada por parte dos alunos, às vezes, que tipo assim, não vou fazer dieta, vou fazer o seguinte, eu vou caprichar no exercício. Aí se inscreve numa academia que tem 20 modalidades, aí fica 4 horas treinando. Faz maratona dentro da academia. Vai maratonar todas as modalidades da academia. Aí faz beach tennis, faz natação, faz yoga, faz musculação, faz spinning, faz
2 horas de cardio. De dança. Só que isso acaba sendo também, pode ser uma armadilha, porque a fome vai aumentar. E aí também vai aumentar o processo de, se você restringe muito e acaba aumentando a sua fome, o controle emocional também vai ser complicado, né? Isso. Questão do controle emocional, ter muito cuidado com o paciente que tem mais ansiedade, estresse. Para uma dieta de emagrecimento, se a gente restringe demais, principalmente em carboidrato, a tendência é que esse estresse, essa ansiedade acabe aumentando mais ainda e a pessoa acaba descompensando na comida, porque você é estressado, ansioso, você não vai querer comer uma salada nem nada leve, né? Você vai querer um conforto, né? Que muitas vezes a gente busca na comida e para alimentos mais palatáveis, como os doces, né? Então é importante ter essa... Isso é muito, muito importante, porque tem tido uma epidemia de ansiedade, depressão, etc. E montar a dieta para esse pessoal deve ser um desafio, não é? E até assim, é importante ajustar nutrientes, como vitamina do complexo B, né? B9, magnésio. Para quem tem ansiedade, né? Às vezes também suplementação, dependendo para quem. Mas é importante ter esse controle, principalmente em carboidrato, para quem já é mais estressado, mais ansioso. Muito legal também a Renatinha tocar no assunto de que, olha só, né? A pessoa que tem ansiedade, ela pode ter uma ingestão de outras substâncias, porque às vezes as pessoas pensam na nutrição muito como emagrecer e ganhar massa. Mas existe todo um processo, né? Tipo de alimentar que pode ajudar em outras coisas. Ela falou da ansiedade, mas tem muito mais coisas. Por exemplo, a questão do processo da própria TPM, que dá para amenizar, né? A menopausa. Os sintomas. Isso. Procurar alimentos mais anti-inflamatórios. O ômega 3, por exemplo, é um ótimo anti-inflamatório. Tanto para a questão de TPM, amenizar mais as cólicas. São vários nutrientes que podem ajudar também nesse período, porque tem, como você disse, né? Não é só emagrecimento, não é só hipertrofia. Todo mundo chega com o objetivo de emagrecimento, ou enfim, algo estético, mas por trás disso às vezes tem alguma patologia também, né? Que é importante ser tratada também. A nutrição ajuda completamente. Por exemplo, outra coisa, o sono. Aí por que eu digo isso? Tem alimentos que auxiliam no processo do sono. E por que eu tô falando de todo esse processo? Até o horário de comer também, não? O horário, né, de comer, as divisões. Por exemplo, tem gente que não se sente bem comendo pela manhã, né, que tipo, acaba tendo refluxo pela manhã. Vai treinar em jejum, às vezes não comeu bem na noite seguinte, passa a noite todinha, vem de horas em jejum. Isso. E é assim, questão de... Você tinha falado do... Não, eu ia completar no seguinte, que a questão do emagrecimento, essas coisas que tem por trás, como a ansiedade, o sono, isso. O emagrecimento ele é multifatorial. Então, se você tem uma dieta que ajusta sono, a ansiedade, entre outras coisas, isso já vai te ajudar no processo de emagrecimento. Sim. Não é só restringir calorias, não se trata só disso. Isso, até porque, por exemplo, o sono, se você não tem um sono de quantidade e qualidade adequada, prejudica também seu processo de emagrecimento. Tem alterações hormonais, como diminuir a questão de apetite, aumentar a tua fome, principalmente voltando por esses alimentos mais palatáveis, os carboidratos. Então, tudo isso, pequenos detalhes assim que às vezes a gente não se importa, muitas vezes acaba influenciando também. Então, ter um sono de qualidade, quantidade é importante também no processo de emagrecimento. Outra coisa que é importante, que também ajuda com o processo da alimentação, a recuperação do treino. A pessoa às vezes está ensandecida, dá o seu melhor ali, mas às vezes não ingere a quantidade. Não tem um aporte nutricional muito bom para ajudar na recuperação. Exatamente. Porque o que acontece é porque as pessoas vêm com o pensamento de emagrecer, eu tenho que comer pouco, eu tenho que cortar carboidrato. O que vai te dar energia para o treino são os carboidratos e muitas vezes não consegue render bem no treino, às vezes chega até a passar mal. Ou não só no treino, mas no dia a dia, de ficar cansado, de ficar indisposto, justamente porque acaba cortando tudo, principalmente carboidrato, e aí acaba ficando mais fraco mesmo no range do treino. Então, assim, não é comer pouco, é comer certo, as quantidades certas pra você. Mas aí vem uma grande dúvida, né? Pra fazer dieta eu tenho que parar de comer o que eu gosto? Não. Sempre fala o que você gosta, já tem um hábito de comer. Mas vamos supor assim, você come 2 pães com manteiga e um café com açúcar. O que a gente faz? Bora diminuir para um pão, adicionar uma fonte de proteína, reduzir esse açúcar do café. Então, são assim, pequenos ajustes que vai continuar na sua rotina, só reduzindo e melhorando essa qualidade. Entendi. E o dia do lixo?
O dia do lixo, né? Famoso final de semana. Dia do lixo. Pronto, eu sempre oriento. Também vai depender da rotina de cada paciente. Vamos supor se o paciente é acostumado a fazer 5 refeições, assim, livres por semana. Aí eu pergunto pra ele o que ele consegue fazer, o que ele consegue reduzir, né? Para quantas. E eu sempre falo, não é dia do lixo, são refeições, né? Por exemplo, sexta-feira à noite. O dia inteiro, né? Isso não é o dia inteiro. O povo fala, né? Eu posso. A Nutri fala assim, ó, você pode ter uma refeição livre. Ai, sábado e domingo livre, né? É aquela escuta alternativa. Isso, muitas vezes as pessoas acabam não tendo resultado. Justamente por isso, segue de segunda a sexta, às vezes de segunda a quinta, né? Porque às vezes já começa mais cedo. Na quinta do caranguejo já começa. Já um feriadão desse, né? Que segunda-feira foi feriado, daí tem semana que segunda é feriado, aí você só tem dia hoje, já terça e quarta, aí quinta, sexta, sábado, domingo, pronto. Isso, aí foi já embora. acaba chutando. Mas assim, eu sempre oriento tirar ali um dia, uma refeição do dia. Né? Por exemplo, se chegar sexta-feira à noite, vou jantar, vou comer uma pizza. Ok, comer uma pizza. No outro dia, se conseguir, no sábado, né? Se conseguir fazer atividade física, ótimo. Se conseguir fazer o ideal, né? Que faça o café da manhã na dieta direitinho. Se for sair alguma refeição fora no almoço ou no jantar, sai, mas tenta continuar fazendo as outras refeições. As pessoas pensam muito em compensação, né? Isso, se eu comer pizza, eu vou ficar no outro dia sem comer nada. É justamente o conforto. Isso. E aí pode fazer com que aumente mais a sua fome. Passei o dia hoje sem comer, tô com fome. E aí, quando chega a noite, não, passei o dia sem comer, então eu vou comer de novo, já que eu tô aqui sem comer. Acaba compensando uma coisa com a outra, né? É verdade que a janta é o grande vilão da dieta? Pode ser, por quê? Porque muitas vezes você faz um café da manhã, básico mesmo, por exemplo, um pão com café e pronto. Não bota uma fruta, uma proteína. Acaba que não fica tão saciado, chega no almoço, tá com muita fome, e aí come no volume muito alto e não faz um lanche da tarde porque comeu muito no almoço. E aí, por exemplo, sai do trabalho, vai jantar em casa, tá com muita fome, né? Acaba porque não fez esse lanche da tarde, e aí tá com muita fome, vai exagerar no jantar e aí acaba prejudicando. E muitas vezes não organizou esse jantar, né? Do que eu tinha falado, de deixar as refeições já pré-prontas ou prontas, para quando você chegar, já tá ali tudo organizado direitinho, e aí evitar que você chegue no iFood, né, e peça um sanduíche, uma pizza, enfim. E aí acaba atrapalhando por isso, por pular muito a refeição, não ter refeições de qualidade, que vai te saciar, e quando chega em casa para ir jantar, não tem nada pronto, e aí acaba indo pro mais prático, mais rápido, tá com muita fome e acaba pedindo algo como uma pizza. Mas é isso, gente. Olha só, aqui a gente teve alguns insights muito bacanas a respeito do emagrecimento. Assim, esse particularmente é um tema que a gente ficaria horas aqui conversando, porque me agrada e tem muita dúvida da galera. É algo que gera muita dúvida da galera. Mas para primeiro passo, eu acho que já teve coisas bem legais aqui pra gente lembrar, né? Pra gente tá atento na hora que a gente quiser começar. Primeira dica, se você quer ter os primeiros passos para emagrecer, a dica número 1 é buscar um profissional competente para isso. Alguém que possa olhar para você, olhar para as suas preferências, né, de dieta, de paladar, e conseguir fazer um ajuste para que não fique tão restritivo, porque como a gente já conversou aqui, essa restrição muito severa, ela acaba gerando outras consequências, como ansiedade, entre outras coisas. Então, o primeiro ponto, você deve buscar os profissionais adequados para que possa seguir com você junto nesse objetivo. A dica número 2, que foi a frase que eu amei desse bate-papo aqui, que é abrir menos e descascar mais. Se você leva isso para o seu dia a dia, com certeza os hábitos eles se tornam outros e a solução, o seu objetivo com certeza vai ser alcançado com mais rapidez e mais consistência, mais firmeza. A terceira dica foi dada aqui pra gente, a organização. Organize-se, porque se você tem uma coisa que tá muito fácil, o chocolate tá mais fácil pra pegar do que os legumes já cortados e já cozidos na geladeira. O chocolate já tá na porta da geladeira. Já. Oi? O chocolate já tá na Na porta da geladeira, né? Ali. Uma frase legal também é dificultar esse acesso aos alimentos. Você sabe que não tem maturidade, por exemplo,
pra uma barra de chocolate grande, não compra. Não leve pra casa, ou então coloque mais escondidinho. Compre uma porção pequena, que você sabe que pode ali umas 20 graminhas e tudo bem. E já saciou, né? Já saciou. Porque, afinal de contas, não é proibido. Aliás, não restringir de maneira severa é uma dica e uma quarta, um quarto passo que seria também muito importante. Você não pode tirar tudo que você gosta, né? Só tem que ter o equilíbrio, tá ali, buscar colocar dentro do profissional que você buscou, que ele coloque dentro do seu plano alimentar para que vá contando ali a quantidade nutricional e calórica que vai ser responsável por guiar todo esse processo que você tem até o seu objetivo. E por último, colocaria como passo aqui a quinta dica de aprender. Aprenda, tá? Aprenda o processo. A gente fala muito que é mais importante que o resultado, do que o local, do que o destino, é o processo, é a jornada. Porque quando você finalmente chegar no seu objetivo, aquilo que não ficou tão restrito, né, fez você se sentir menos ansioso, isso contribui para que, ao chegar no objetivo, você consiga manter esse objetivo. Além disso, valorizar a mudança e o aprendizado. Valorizar mais isso do que o sacrifício, né? Nossa, eu vou me sacrificar aqui por 2, 3 meses. É muito melhor você levar esse hábito para a vida, porque assim você emagrece de forma definitiva e vai esquecer de vez aquele efeito sanfona que a gente vive lutando e vive brigando na vida. É isso aí, né? É aprender a gostar do processo, né? Para que fique de uma forma leve. Caso saia do planejado, acaba saindo da dieta uns 2 dias seguidos, volta pro planejado e tá tudo bem. Isso. E por último, foi dito aqui, dificultar o acesso àquilo que não é legal para sua dieta, né? Então, barras grandes, menores, né? E assim a gente vai conseguindo ter os nossos primeiros passos para a gente conseguir alcançar esse objetivo que é tão buscado na nossa vida adulta. Olha só o quanta coisa você ensinou pra gente hoje, Renata. Muito obrigado. Obrigada, Em dizer, você atende nós estamos aqui em Fortaleza, né? Você atende aqui em Fortaleza. Isso, falar um pouquinho. na Orson Soares, no WSTC. Então, para quem quiser sentir a vontade, né, de marcar uma consulta, de bater um papo, tirar dúvidas no Instagram também, que a gente tá sempre lá tirando as dúvidas. Você sabe o seu Instagram de cabeça? Renata Parente Nutri. Pronto. E você atende online também? E atendo online também. Então, Já busca lá então. Isso, sempre falo que a consulta online não perde pro presencial. É mais questão de medidas mesmo que a gente não consegue tirar, né, avaliação física, mas o resto dá pra gente fazer perfeitamente. Exatamente. E essa questão do online, gente, é incrível o quanto que às vezes a gente perde muito por uma questão de crença de que só presencial dá certo. Se você experimentar, se você ousar, se você se permitir, né, ter essa experiência, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como dito aqui, dieta é muito mental. Isso. Então, uma boa conversa, né, conhecer bem o seu cliente, quem quer emagrecer, etc., saber o que é que ele sente, ansiedade, estresse, ou simplesmente tem só um objetivo que é entrar num vestido, tá bem na praia, né? É sempre bom a gente bater um papo. A gente bater um papo, conhecer bem e fazer de acordo com o perfil de cada um, né? Com a rotina. É isso. E aí vai dando certo. Opa, tô quase derrubando tudo aqui. Carolzinha, para que eu não derrube as coisas aqui, fala para mim qual foi a coisa que você achou assim mais legal do nosso bate-papo de hoje. Foi justamente a frase em que vamos descascar mais, né? A gente colocar mais alimentos. A gente já sabe disso, mas porém na prática, no dia a dia, devido à rotina e falta de organização, isso fica bem mais difícil. A gente acaba sempre optando pelaquilo que é mais fácil, mais acessível. Então, quando a gente realmente para e pensa no sentido dessa frase, é muito legal. A gente trazer essa consciência mais forte. Claudiano, o que você diria que foi mais legal? Vai pro Carolzinha, esse seu insight. Que foi mais bacana de ouvir. Eu posso comer o que eu gosto. As quantidades certas, tudo é possível. Não posso comer tudo. Uma pizza inteira, né? Aí complica, né? Mas ele ficou feliz de dizer que nada é proibido, desde que seja tudo dentro ali dos limites, né? Aceitáveis. E, Renatinha, se nós tivéssemos aqui que oferecer para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo, para quem está assistindo,
até mesmo para os nossos alunos lá no estúdio, se nós tivéssemos que oferecer um comprimido que fornecesse ali uma vitamina C para eles, através de uma mensagem, qual seria essa mensagem que você deixaria para eles? Qual seria a sua dose de vitamina C em forma de mensagem? Ter constância. O processo realmente são fases. Muitas vezes você vai estar mais motivado, vai estar querendo seguir ali a dieta, fazer atividade física todo dia, mas tem fases que muitas vezes não, ou tá mais desanimado porque teve algum acontecimento, enfim. Mas o importante é não parar e ter constância nesse processo, né? E fazer dele leve, né? Que você possa aproveitar, possa trazer benefícios quando você começar a ver benefícios além do estético, né? Uma pele mais saudável, ter mais disposição, o intestino funcionando melhor. São vários benefícios, só benefícios, né? Quando a gente tem uma qualidade alimentar melhor, com a prática de atividade física e até essa constância no processo e não parar, né? Show de bola. A nossa constância, que aqui a gente tem como nosso terceiro C, que é a nossa consistência, né? Constância é a nossa consistência. A gente fica por aqui desde já, a gente agradece muito a sua presença, Renatinha, venha sempre que você quiser pra te bater esse papo, destrinchar outras coisas, né? Porque tem muita coisa pra falar. Temas sobre específicos, assunto. trabalhar, é muito bom, muito interessante. Um forte abraço a todos, continuem acompanhando a gente, que a gente vai estar por aqui conversando, batendo esse papo bem legal. Tchau! Tchau.